Quero chamar você para a gente aprender mais dentro daquilo que a palavra de Deus nos revela, para a gente fazer o bom combate da fé diante de tanta investida que o inimigo, o nosso adversário, o diabo tem investido contra nós, povo de Deus, igreja, e contra o mundo também. Mas quero convidar você que já está em Cristo a combater o bom combate da fé, para você não ser vencido, não ser destruído e não cair de novo na miséria do pecado, na derrota do pecado. Temos que ser prudentes para permanecer de pé, para estarmos de pé. Muitos estão caídos e muitos estão caindo. Muitos já estão caídos e muitos outros estão caindo, porque não são prudentes, não cuidam de si e da doutrina. Porque o que nos leva a fazer o bom combate da fé e permanecer de pé é sendo prudente, tendo zelo da doutrina para se manter por ela. Porque o trabalho do diabo é afastar muitos da fé com doutrinas contrárias. O combate da fé tem que ser feito com entendimento. Nós temos que estar firmes na doutrina de Cristo. Eu sempre digo às pessoas que vida com Deus, estar firmado em Deus, não é questão de uma formalidade religiosa em cumprir obrigações e sacrifícios religiosos. É ter o entendimento. Vida com Deus é questão de conhecimento, entendimento, para eu me manter no conhecimento de Deus e andar com Deus com entendimento. Porque a investida do diabo é aqui, para cegar o homem, privando o homem de Deus, impedindo o homem de chegar a Deus, desviando aqueles que estão em Deus, cegando o entendimento deles, para que eles abandonem a caminhada com Deus. É aqui, ó. Vida com Deus não é esse movimento religioso de sacrifício, de cerimônias. Vida com Deus é buscar o conhecimento dele. E esse conhecimento está aqui, ó, especificamente em Cristo, na doutrina de Cristo. Eu e você, que estamos combatendo o combate da fé para a salvação, para a eternidade com Deus, a promessa da vida eterna, nós temos que ser prudentes e estar de pé na presença de Deus, andando com Ele, na doutrina, na palavra, pela verdade do Evangelho. Esse é o trabalho do diabo. Cegar o homem, tirar o entendimento da palavra, colocar ele para seguir conceitos, princípios, caminhos de Deus, que não condiz com a palavra Cristo, a doutrina de Cristo, o Evangelho. Vou dizer a você, porque eu estou convidando você com essa admoestação nesse vídeo, nessa live. Vamos ler alguns textos da palavra de Deus para eu convidar a sua atenção, para você ser prudente, se proteger e saber fazer o bom combate em defesa da fé. A fé que salva, a fé que nos leva a Deus, que é a direção pela doutrina de Cristo, o Evangelho da salvação, que é o poder de Deus. Nós temos que estar com prudência, priorizando isso na nossa vida.
não é a formalidade de cumprimentos e devoção religiosa. Cuida de ti e da doutrina, irmãos. Fazendo isso te salvarás. Combate o bom combate da fé. Tenha entendimento. Esteja firme e firmado em Deus. Você que está de pé, cuidado para não cair, porque muitos já estão caídos e outros, muitos, estão caindo da graça, da presença, da direção de Deus, porque não são prudentes. Muitos estão desviando, seguindo doutrina de demônios. E eu nunca vi, como estamos vendo hoje, tanto ensinamento, tantos homens sábios das Escrituras, tantos profetas de Deus, cheio do poder, cheio da unção, revelando tanta coisa, entregando tanta mensagem de Deus. Eu nunca vi tanta investida contra a doutrina de Cristo, como hoje se vê através desses muitos pregadores, doutores, mestres das Escrituras, teólogos que estão aqui na rede social, dentro de igreja, em qualquer lugar, levando ensinamentos heréticos para o povo. Levando o povo a viver uma direção que não é a de Cristo. Levando o povo a ser instruído por uma doutrina, instruindo o povo numa doutrina que não é a de Cristo. Formando no povo o entendimento de Deus, que não é o que Cristo ensinou. O que tem hoje de pregadores aqui na rede social, pregando, criando, suas visões, formulando doutrina, trazendo ensinamentos, que está tirando o povo da fé, está levando o povo a apostatar, está levando o povo à derrota, uma caminhada anátema, sem a direção de Deus. Mas o povo não está preocupado com conhecimento. O povo quer movimento. O povo quer uma vida religiosa. O povo quer uma vida de tarefa, de obrigação, de trabalho religioso. O povo não quer trabalhar o entendimento para conhecer o que Jesus ensinou. O povo quer um movimento de poder, porque ali Deus vai trazer bênção, Deus vai trazer vitória. O povo quer um movimento de profeta, que é cheio de Deus, é cheio da unção, é cheio do poder. O povo está sendo levado pelos ventos de doutrinas, pelos movimentos vãs, pelos homens mentirosos. Não estão sendo prudentes ao combate da fé. Cuida de ti da doutrina, irmão. Vida com Deus não é dentro de nenhum grupo, dentro de crença, crendice, formulada por nenhum grupo, nenhuma instituição. Vida com Deus é ter o entendimento de Deus pela palavra. Conhecendo essa palavra que é a verdade. E nessa palavra estar. Nesta palavra prosseguir. Nesta palavra se firmar. Nesta palavra perseverar. A estar nela até o fim, não desviar, porque esse é o trabalho do diabo. Desviar o povo não é de igreja, é da palavra, é do entendimento, é da verdade do evangelho, é de Cristo. Esse é o trabalho do diabo. Deixa eu ler aqui para você um texto que está na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Eu convido você a ter mais cuidado com a tua vida com Deus, examinando a palavra. Eu convido você a ter o prazer de olhar para a palavra e buscar entender o que a palavra nos ensina. Não é se colocar na direção do que os homens estão ensinando. Eu convido vocês a isso. Escute e venha meditar comigo o que a palavra de Deus vai nos dizer. Aqui na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 5. Eu vou ler. E depois a gente vai examinando para entender o que a gente leu. Isso é pregar a palavra. É ensinar.
é informar o que a palavra está nos informando. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 5, assim está escrito: e também houve entre o povo, como entre vós também haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão ao Senhor. Esse Senhor é Jesus. Negarão ao Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina perdição. Agora escute o versículo 2. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. O que vai ser blasfemado não é uma instituição igreja, não é uma instituição religiosa. O que o diabo vai deturpar, o que o diabo quer tirar de você é a verdade. Não é você de uma igreja, é você do entendimento da verdade. Olha o que diz o texto. E será blasfemado o caminho da verdade, a direção de Cristo, o ensino de Cristo, a verdade que Cristo trouxe, a doutrina de Cristo, o próprio Cristo será blasfemados com outros ensinamentos que muitos se levantam como doutores, profetas, pastores estão dando, levando o povo a negar a Jesus. Olha o que Pedro continua dizendo. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Parece ser, né? Verdadeiros. Parece ser homens santos, homens sérios, homens de Deus. Palavras fingidas. Por que fingidas? Porque o que eles falam não é a verdade. Eles não têm compromisso com a verdade, que é o Evangelho de Cristo. Vamos lá. Vem para a palavra. Vem aprender. Vem ser instruído. Vem ser esclarecido. Vem se alimentar de Deus, se revestindo de Deus e do poder de Deus nas nossas vidas, pelo conhecimento dele, pela palavra dele. Olha o que Pedro vai dizer. E por avareza farão de vós, muito de vocês. Eu passei a ser negócio um tempo. Hoje não sou mais, porque eu conheci a verdade. Farão de vós negócios, e grande negócio, e com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormitará. Não vão passar impune os que estão trazendo deturpação, desviando o povo da verdade, ensinando mentira. Estão lucrando, estão prosperando, estão ganhando, estão crescendo seus ministérios, seus impérios, estão prevalecendo, estão ostentando, estão juntando fortuna, mas a condenação desses está por vir, não vai faltar. Cuidado, irmãos, cuidado. Vem para a verdade, sai do engano. Agora, olha o que Pedro vai dizer no versículo 4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançados no inferno, os anjos são seres espirituais. Está falando que esses seres espirituais pecaram contra Deus e foram lançados no inferno. O inferno não é a sepultura, porque o anjo, ele não é detido dentro da terra, ele é um ser espiritual. Inferno existe, é o lugar de punição, aonde vai todos aqueles que se rebelam contra Deus, que não se submetem à palavra dele, que combatem contra a palavra dele.
que ensina contrário à palavra dele. Cuidado. O lugar de tais, se não se arrepender, é no inferno, que é o lugar de prisão espiritual até o dia do juízo. Cuidado. Olha o que Pedro está dizendo aqui e o que a palavra de Deus nos revela. Você tem que aprender e receber. A revelação não é de profeta em púlpito de igreja. É a revelação da palavra que já está aqui revelada e escrita. É nessa revelação que nós devemos firmar a nossa fé. Que se dirigir, se conduzir pelo que ela nos revela. Olha o que Pedro vai dizer. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou aonde? As cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. O lugar chamado inferno é o lugar onde ficam reservados aqueles que não se submeteram a Deus, não se converteram a Cristo, andaram contra a palavra dele. Esses que morrem e não aproveitam o perdão de Deus em Cristo vão para esse lugar aguardar o dia do juízo. Inferno, cadeias espirituais, receptáculo dos que desencarnaram do corpo, aonde estão lá, em tormento, esperando o dia da condenação eterna, o apartai-vos de mim, malditos. Porque esses que estão no inferno já estão julgados e condenados. Depois da morte segue o juízo. Quem creu em Jesus para a sua salvação, parte deste mundo salvo. Não há mais o que fazer. Depois que parte, enquanto estiver vivo, crendo em Jesus, cuidado não, viu? Para não cair. Cuidado não, para não apostatar da fé. Cuidado não, para não ser reprovado. Cuidado não, para não ser vencido pelo diabo. Está pensando que salvo uma vez, salvo para sempre, é? Quem é salvo tem que combater o bom combate da fé até acabar a carreira, porque senão pode ser derrotado. Cuidado. Salvação é para quem persevera até o fim. Perseverar em se manter na palavra. Também os que morrem perdidos, os que vivem neste mundo na incredulidade, não crer na verdade, vive sua vida profana, religiosa, incredulidade, vivendo como entende, seguindo uma vida com Deus do jeito que pensam, do jeito que são ensinados pelos homens, não se submetem a Cristo, não se convertem, não se arrependem. Todos aqueles que morrem sem Jesus não têm a vida eterna. É o que diz a palavra de Deus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 36. Quem tem o Filho de Deus, Jesus, tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Mas a ira sobre este permanece para sempre. Inferno, condenação eterna. Depois que parte, não adianta choro, missa, vela, não adianta ritual, sacrifício, penitência pela alma de quem morreu. Morreu em Cristo é céu, morreu sem Cristo é inferno. Esta é a verdade pela qual a humanidade precisa crer para se salvar e correr enquanto há tempo para Jesus, que é o Salvador da nossa alma, para nos livrar do inferno. Enquanto você ainda tem a oportunidade, se converta, se arrependa e se entregue a Jesus, porque o inferno existe, mas também o céu existe como lugar de gozo, de paz, de felicidade eterna, o destino dos que morrem em Jesus, mas também o destino dos que morrem sem Cristo, que não se converteram, que não creram, que não se submeteram, viveram sua vida de Deus dentro do que entendiam. O destino dos que permaneceram na incredulidade, no pecado, também é real. Os que morrem sem Cristo vão para a eternidade sem Deus. Castigo eterno. É a verdade. Não é de igreja, não é de pastor nem de papa. É a verdade de Deus. É Deus quem revela isso. É Deus quem adverte o homem para buscar salvação enquanto ele pode.
Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. O que ele quer é que o ímpio se converta, para não sofrer o seu juízo. Porque o juízo de Deus é a aplicação da justiça de Deus para punir e dar ao pecador o que ele merece. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E não está dentro de igreja alguma, dentro de obra, de caridade, do que o homem faça. A vida eterna que está em Cristo. Essa vida eterna está em Cristo. Eis o motivo pelo qual precisamos crer em Jesus. Para ter essa vida, para não ir a juízo, para sair da condição de pecador. É preciso crer em Jesus, se converter e perseverar com a vida em submissão na direção de Cristo. Firmado no alicerce da minha fé, que é Cristo. Andando e praticando a palavra, a doutrina, o evangelho de Cristo. O apóstolo Pedro escreve esta carta para orientar os irmãos sobre isso, que eu estou aqui orientando você, que seja prudente na fé. Tem se levantado muitos enganadores, trazendo heresias, trazendo conceitos, trazendo o ensino de Deus, trazendo revelação de Deus, que está levando você a apostatar da fé, está tirando você da direção de Deus. Heresias que levam o povo a negar a Cristo, abandonar a verdade, seguindo fábulas, fantasias, movimentos, promessa. Nós temos que seguir a Cristo, a palavra de Cristo. E Pedro vai dizer, entre o povo houve lá, e vai haver também entre vocês falsos mestres, falsos profetas, falsos doutores, falsos pastores, que diz que é homem de Deus, para guiar o povo. Aonde? Homem de Deus, pastor que Deus levanta, guia o povo na palavra. Não é guiar o povo para seguir uma direção de igreja. É para seguir a palavra, a Cristo. O pastor que Deus levanta, o homem que tem a vocação para tal compromisso, é para guiar o povo a Cristo. Não é para guiar o povo dentro de igreja. E aí Pedro vai dizer que muitos têm se levantado, trazendo heresia de perdição. Observe o que Pedro diz. Heresia de perdição. Essa heresia de perdição vai ser propagada, disseminada no meio do povo que já é salvo. No meio do povo de Deus. Por isso que o povo de Deus tem que ser prudente. Não é viver vida de culto, de ritual, de campanha, de pacto, de voto. Não é viver culto de consagração, subir monte e ir para vigília, fazer isso, está dentro de igreja. O povo de Deus tem que ser prudente a examinar a palavra, a estar na doutrina de Cristo, até o entendimento e buscando cada dia mais conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Não é buscando viver e cada dia mais ser devoto, praticante de vida religiosa. Pedro vai dizer que a heresia vai ser disseminada no meio do povo de Deus. E vai levar o povo de Deus a negar a fé. Vai levar o povo de Deus a desviar do Senhor. A se apartar do caminho da verdade. Tem acontecido isso hoje ou não? Essa multidão que está aí sendo levada por esse oba-oba em nome de Deus. Essa multidão que está aí sendo levada por esse movimento em nome de poder de Deus. Essa multidão que está aí sendo levada por esses homens que diz que é profeta, que é sacerdote, que é cheio da unção de Deus, estão se desviando da verdade. Olha o que esse povo está ensinando. Olha o que esse povo está aprendendo dentro desses lugares, na direção desses homens. Heresias, conceitos, doutrinas, ensinamentos que levam o povo a desviar do evangelho.
que não condiz com a verdade do Evangelho, que deturpa a verdade do Evangelho. Analisa o que o povo está vivendo dentro das muitas congregações. Analisa o que os muitos pregadores estão pregando. Pega os vídeos dos pregadores na internet, vai analisar o conteúdo do que eles estão pregando. Eu estava assistindo alguns vídeos no Quai, como também no YouTube, toda a plataforma da internet. E eu vi um pastor, né? Muitos se dizem pastor. Dizer que é, todo mundo pode dizer. O porém é ser. E esse pastor, ele dizia assim, que não existe inferno, que não existe, não é, a alma viver depois que morre a pessoa. Essa questão de a alma existir depois da morte não existe. Depois que morre acaba tudo. Que não existe arrebatamento. Que não existe o diabo. Que não existe inferno. Rapaz, e eu parando assim para analisar esses pregadores pregando, contrariando a verdade do Evangelho. Tudo que eles estão ensinando está contrariando a verdade do Evangelho. Aí vem a doutrina da predestinação fatalista. Os teólogos, os pregadores dessa doutrina, aí ensina que o homem é salvo de antemão, não precisa fazer mais nada, porque Deus escolheu aquele para o céu e outro para o inferno. E quem foi escolhido é escolhido e não tem mais o que fazer. Contraria a verdade do Evangelho. Aí vem pregadores de conceito religioso dizendo que o homem é salvo se guardar o sábado. Aí vem teólogos, doutores, ensinando uma doutrina chamada da escatologia consumada, dizendo que a Bíblia já foi tudo consumado, não tem mais nada a acontecer, não existe mais juízo, não existe arrebatamento, não existe a vinda de Jesus, não existe mais esse negócio de que Deus vai julgar o mundo. Tudo já aconteceu, ó. Já estão vivendo a vida eterna. Jesus já voltou. Já estão no reino, no paraíso. É muito ensino herético, irmão. É muito ensinamento herético. O cara pregar que não existe inferno como lugar de punição e de eternidade e sofrimento é não acreditar no que Jesus pregou. Foi Jesus quem nos trouxe essa revelação do inferno. O cara pregar que não existe o diabo como um ser espiritual é negar o que Jesus ensinou. Foi Jesus que nos revelou sobre esse maligno, esse ser perverso. Jesus fala do diabo não é como os pensamentos da natureza humana. Jesus fala do diabo como um ser que nós temos que vigiar com ele. Aí o cara diz que o diabo não existe. Aí o cara diz que o inferno não existe. Aí o cara diz que a morte é o final de tudo. Não existe mais vida na alma. A alma não sobrevive depois da morte do corpo. Tudo isso negando o que Jesus ensinou. Tudo isso negando aquilo que Jesus ensinou. Vamos lá. Vamos lá. O diabo não existe, né? É uma criação da religião. O inferno não existe, né? É uma criação da religião. Não existe esse negócio de juízo, né? Que Deus não vai botar ninguém no inferno, não é? Tá bom. Vem pra cá. Abre a tua Bíblia em Mateus capítulo 10. Abre a tua Bíblia em Mateus capítulo 10, versículo 28. Jesus vai orientar os seus discípulos diante da perseguição que eles iam ter, pelo motivo de ele estar sendo discípulo de Cristo, pregando a doutrina de Cristo. Eles iam ser perseguidos. Aí Jesus vai dizer assim, olha o que Jesus vai dizer. Mateus capítulo 10, versículo 28.
E não temais os que matam o corpo. Veja que Jesus é bem enfático. Ele coloca a definição do corpo e da alma. Você não é corpo só. Você é corpo, matéria e espírito. Alma vivente no corpo. Não um corpo vivente na alma. A alma que vive no corpo neste mundo. O ser real. Olha o que Jesus vai dizer. Não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. E Jesus não está falando de sepultura, porque esses teólogos, usando o grego, o seu conhecimento hebraico, aramaico, aí diz, não, o inferno que Jesus fala é a sepultura. Jesus não está falando aqui de sepultura. O texto aqui, o contexto aqui, não se refere à sepultura. Quando Jesus fala sobre a existência do ser após a morte, ele não fala do ser existir na sepultura. Ele fala da existência de um lugar aonde o ser vai existir quando sair deste mundo, chamado inferno. Quem vai para a sepultura é o corpo. Há uma diferença. Quando você lê um contexto que fala do corpo indo à sepultura, e quando você lê um texto que no contexto não está falando do corpo, está falando da existência eterna do ser humano, tanto no céu como no inferno. Jesus diz, não temam os homens que matam o quê? O corpo. Nós devemos temer antes quem? Aquele que lança tanto o corpo como a alma. Corpo é distinto da alma. Corpo não é alma. Há três partes distintas. O homem, ele é matéria, mas ele é um ser espiritual que habita na matéria. O homem, ele tem uma consciência, um conhecimento, ele é um ser existente, nunca vai deixar de existir. Ele neste mundo habita num corpo matéria para ter relacionamento com o mundo, contato com o mundo material. Mas existe corpo material e corpo espiritual. Os anjos são seres espirituais, mas têm corpo espiritual para viver no mundo espiritual. O corpo é a parte essencial do ser para habitar dentro do mundo que ele se encontra, ou no mundo matéria, ou no mundo espiritual. Mas eles não entendem isso. Esses homens, o conhecimento deles é apenas o intelecto. Eles não têm a revelação de Deus. Eles não têm a visão das coisas que Deus revela. Por que eles não têm? Porque eles são incrédulos. Eles não creem. Eles não estão em Cristo. Porque eles são naturais. Não compreendem as coisas espirituais. O homem natural não compreende as coisas espirituais. É muita gente querendo falar de Deus sem ter o entendimento espiritual. Quer falar de Deus dentro do conhecimento humano. Tem gente que quer colocar Deus como limitando na limitação humana. Esses homens que falam isso são carnais. Olha o que Paulo vai dizer. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que Deus nos dá de graça. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, não pode entendê-la, porque se discernem
espiritualmente. O homem natural não compreende isso. O homem natural não tem compreensão de céu, de vida com Deus, de arrependimento, de salvação, de inferno, de juízo, porque isso Deus nos dá. O entendimento espiritual. O Espírito de Deus que convence o homem dessas realidades, da verdade espiritual. Quem convence o homem é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que me dá a certeza, que me dá o entendimento de pecado, de juízo, de condenação, de sacrifício de Cristo, de remissão de pecado. É o Espírito Santo de Deus que me leva a crer que Jesus morreu por mim, para me justificar. É esse Espírito que me convence, por meio da pregação do Evangelho. A fé vem pelo ouvir. O Espírito Santo de Deus trabalha com a palavra, levando o homem até o entendimento, a ser advertido. O Espírito Santo de Deus, ele convence, ele não converte. O homem só é informado de que existe céu, de que existe inferno, de que existe Deus, de que existe o diabo, de que há salvação para o homem, porque Deus revela na sua palavra. E o Espírito Santo testifica em nós a verdade da palavra. Foi o que Jesus disse. Ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo nos guia na palavra e nos leva a glorificar a Cristo. O homem natural não consegue compreender isso. E tem muitos aí querendo colocar a verdade dele diante da de Deus. Tem muitos teólogos, pastores, doutores das Escrituras que está ensinando o povo. Não existe o diabo. É uma criação da religião. Não existe o inferno. Não tem alma viver depois da morte. Não tem castigo eterno. Cuidado, gente. Cuidado. Há uma grande investida do adversário da humanidade, o diabo, contra principalmente nós, povo de Deus que estamos em Cristo. Povo de Deus que estamos em Cristo. Porque só somos povo de Deus, só somos filhos de Deus, só somos herdeiros da promessa de Deus, só somos justificados por Deus, só somos reconciliados com Deus, só somos aceitos por Deus, só temos acesso a Deus por meio de Jesus. De Jesus, crendo nele, se convertendo a nele, seguindo a doutrina dele. E a doutrina de Cristo ensina assim, que o diabo é um ser, existe, e ele trabalha na influência, levando o homem a perder o entendimento de Deus, cegando o homem da verdade, para o homem permanecer na mentira e ser condenado. Jesus ensinou a gente vigiar, ter cuidado, acautelai-vos, vigiai e sede sóbrio, porque o diabo, vosso adversário, está ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Jesus ensinou sobre o inferno. Haverá pranto e ranger de dente. E Jesus disse que muitos vão sofrer eternamente nesse lugar. Mateus 25:46. Irão para o tormento eterno. Foi o que Jesus disse. Cuidado, o inferno é real. Existe. A palavra de Cristo nos adverte a isso. A verdade de Deus revelada. Saia da direção desses mentirosos que querem mostrar que são de Deus, que têm conhecimento, mas estão pregando heresia. Conheça a verdade e seja liberto. Cuidado. Jesus não voltou ainda. Ele vai voltar.
Muitos já estão levados pela mentira dessa doutrina da escatologia consumada, que ensina ao povo que não há mais juízo, que não há arrebatamento, que Jesus já veio, que o reino já está vivendo. Cuidado! Jesus vai vir. E só vai ser levado a ele aqueles que estiver perseverando, aquele que estiver sendo prudente, para ouvir o soar da trombeta, o chamado para o encontro do Senhor nos ares. Os que estiverem em Cristo perseverando, aqui na terra, é os que vão subir, não é os que estão dentro de nenhum local, é os que estiverem em Cristo, perseverando no Evangelho, na doutrina, se mantendo firme de pé. Cuidado! Cuidado com as falsas doutrinas, os falsos mestres, o evangelho anátema, os ventos de doutrina, o engano dos homens, fazendo do povo negócio. Cuidado com os mentirosos que diz que é de Deus, muitos mensageiros de Satanás, pregando heresia, ensinando paganismo, levando o povo a movimento e tirando o povo do entendimento de Deus. Cuidado! Cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás. Vai buscar colocar a prioridade na tua vida de conhecer a palavra. Não é de estar vivendo ritual religioso, sacrifício religioso, formalidade religiosa, obrigação religiosa, tarefa religiosa. Vai te preocupar em buscar o conhecimento de Cristo para andar nele, firmado na rocha, estando de pé, perseverando para não cair, porque muitos já estão caídos e muitos estão caindo porque não são prudentes para se manter na palavra. São levados que nem meninos, pelo engano, pela mentira, que se diz de Deus, pregada pelos mentirosos. Então, que nesta hora, reflita nessa instrução que você recebeu, porque aqui é a luz de Deus para iluminar e esclarecer o teu entendimento. Esse é o meu compromisso. Pregar a verdade do Evangelho de Cristo. Nada além dela. Amém? Fazer você olhar e se conduzir para Cristo pela doutrina de Cristo. Não é para nenhum local. Eu não quero você ser discípulo meu ou de nenhum lugar que eu crie como igreja. Eu quero você sendo discípulo de Cristo, aprendendo de Cristo, seguindo a Cristo, estando firmado em Cristo, esperando em Cristo e se submetendo a Cristo como Senhor da tua vida, por onde você vai ser bem-aventurado. Amém?